março, com uma posição pública que assumiu, para os tempos que vivemos. Portanto, sermos construtores de esperança. E, na realidade, precisamos de percorrer este caminho que temos pela frente juntos. Não podemos cair naquele impulso, naquela tentação do individualismo e do isolamento. Precisamos realmente encontrar soluções que sejam colaborativas e que sejam coletivas e que nos una a todos. Para isso, e dessa forma, poderemos ser construtores de esperança. Dizer também que este desafio colocado pela ACES integra-se totalmente naquilo que é a sua missão. Portanto, não vem a despropósito, não vem porque surgiu agora a pandemia. Ela está intimamente ligada àquilo que é a missão da ACES. Ou seja, a missão de inspirar cada um de nós, gestores e empresários, a viver o amor e a verdade, o Evangelho, nas suas empresas e desse modo transformar o mundo. E a ACES tem feito esse percurso e hoje tem mais de 1.100 associados em todo o país, está presente de norte a sul do país e nas ilhas, com 12 núcleos e com mais do que 30 grupos de Cristo na empresa em atividade. Independentemente disso, de sermos associados ou não sermos associados, todos somos chamados a ser construtores da esperança. E por isso é que aqui estamos esta tarde, porque precisamos redescobrir todos os dias as razões da nossa esperança. Na realidade, não podemos dar aos outros aquilo que não temos. E por isso temos que redescobrir diariamente aquilo que são as razões da nossa esperança. Agradecer mais uma vez ao professor Sérgio das Neves por aquilo que foi a sua disponibilidade imediata e uma disponibilidade para, neste final de tarde, nos ajudar a compreender os tempos que vivemos, para assim melhor podermos agir. Muito obrigado, professor. Ora bem, eu é que agradeço o convite. Muito obrigado. Enfim, não queria falar muito tempo porque acho que o mais interessante é as perguntas e as questões que quiserem levantar. Começo por notar que estamos na maior crise da nossa vida. Não parece que alguém tenha vivido até agora algo comparável com isto. Os mais velhos ainda viveram as transformações dos anos 60, o concílio, o maio de 68. Os outros, os chamados baby boomers, viveram o choque do petróleo, o 25 de Abril, a queda do muro e o fim do comunismo. Os millennials, os mais novos, lembram-se ainda do 11 de setembro e do fim do mundo complacente, que estava tudo bem, e da crise de 2008, há 10 anos. Mas aquilo que estamos a viver não tem paralelo neste período, só tem paralelos muito mais antigos. Em termos de saúde, o paralelo é a gripe espanhola, que aconteceu exatamente há 102 anos, em 1918. E em termos económicos, nada tem comparação com a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, enfim, de facto, essa continuará a ser a maior crise de todos os tempos, até vermos. Não há nada de parecido. Mas esta é a situação da que nós estamos. Estamos a comparar que aconteceram há 70, há 100 anos. Vai ser certamente a maior desde a Segunda Guerra Mundial. E não temos números. Não temos números definitivos para a situação da economia, mas posso-vos dizer-vos que desde 1945, portanto desde a Segunda Guerra Mundial, o produto mundial, o produto total do mundo, só caiu uma vez em 2009, por causa da crise que já falei agora mesmo, e nessa altura caiu menos de 0,1%. A previsão que o Fundo Monetário Internacional tem para este ano é que o produto caia a 3%. Estamos a falar de uma coisa que é 20 vezes maior, a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial, no produto mundial, se olharmos para o mundo todo. Se olharmos para Portugal, a nossa economia caiu em 5,1% em 1975, portanto no 25 de Abril, a crise do 25 de Abril fez uma queda do produto de 5%. A última crise, que foi a maior, desde 2008, o primeiro trimestre de 2008 até ao quarto de 2012, portanto foram 4 anos
completos que fizeram cair o produto 9,7 em 4 anos. Ora bem, este ano o Fundo Monetário Internacional diz que vamos cair 8, a minha universidade que vamos cair 10, entre 10 e 20, a Comissão Europeia disse 6,8 há poucos dias. Talvez o mais extraordinário, nunca pensei vir a ver esta coisa. Ontem o Governo apresentou o seu plano de estabilidade e crescimento e não faz previsões, nem sobre o orçamento, nem sobre a economia, nem nada. Nunca, não é um plano de estabilidade e crescimento, portanto, penso que isso é talvez a maneira mais eloquente de mostrar, enfim, ninguém sabe. A resposta assim é, ninguém sabe, vai ser muito mau, mas ninguém sabe. Quer dizer, estamos a ser testados. Estamos a ser testados como nunca pensámos vir a ser. Para alguns é um momento decisivo da vida. Vamos perder pessoas próximas, se calhar a própria vida. Vamos perder o emprego, perder o negócio. Vamos mudar completamente os planos, os contratos, o funcionamento. Vai tudo mudar com esta circunstância. Portanto, é um momento de teste, de prova, e é assim que temos que viver. E como é que vamos enfrentar isto? É fundamental nunca esquecer que o que é importante não é o que nos acontece, mas aquilo que nós fazemos com o que nos acontece. E a SES propõe viver este momento como uma construção de esperança. O que é que isto quer dizer? Eu acho que quer dizer duas coisas. A primeira coisa é realismo. A primeira coisa para ter esperança é ser realista. Só tem esperança quem é realista. Essa é a diferença muito importante entre a esperança e o otimismo. O otimismo é dizer vai ficar tudo bem. Não, mentira, não vai ficar tudo bem. Isso não é esperança. Isso é já vai correr tudo bem. Não vai correr tudo bem, vai correr tudo mal. Mas apesar disso, nós temos esperança. Já vamos ver o que é que isso quer dizer, mas primeiro quer dizer, se nós não formos realistas, nunca vamos conseguir chegar à esperança. Ficamos pelo otimismo. Estamos a viver no meio de irrealismos. Vários realismos são negar a crise, negar que há um vírus. Não é? O Donald Trump, o presidente norte-americano, começou por fazer isso. Agora já mudou, parece que já percebeu. Mas o Bolsonaro no Brasil, o Daniel Ortega na Nicarágua, depois há mais 3 ou 4 ditadores da antiga União Soviética, continuam a negar a existência de uma crise. É o primeiro tipo de irrealismo. O segundo tipo de irrealismo é quem exagera a situação. Nada vai ficar igual. Oh, amigo, desculpa, há muita coisa que vai ficar igual. Portanto, não devemos saltar para o extremo oposto. Não é dizer isto agora, tudo o que sabemos vai... Não, calma. A maior parte das coisas vão ficar iguais. Daqui a 2 anos vamos estar muito parecidos com o que estávamos há 1 ano. Mas muitas coisas vão mudar. Portanto, estas são as duas peças que nós devemos evitar no irrealismo, quer o negar a realidade ou exagerar essa realidade. O ponto de irrealismo é dizer o crise é um dado. Estamos a viver na crise. E isto manifesta a nossa fragilidade. Quer dizer, a consciência de que somos frágeis, somos seres humanos frágeis. Ao longo da história, sucessivos crises têm mostrado isso. E este é o passo fundamental. Afinal, o profeta Jeremias dizia, esperávamos a paz e nada vemos de bom, uma era de restauração e surgiu a angústia. É exatamente como nós. Quer dizer, começámos este ano convencidos de que esperávamos a paz e uma era de restauração e afinal, no meio do nada, de repente, como um raio, caiu-nos a angústia em cima. O terremoto de 1755 em Lisboa foi no século XVIII, em meados do século XVIII, o lembrar disto ao iluminismo. O iluminismo que estava na altura com uma arrogância espantosa de achar que controlava tudo e que a ciência e a filosofia iam dominar tudo, e de repente uma grande cidade ser destruída de um momento para o outro. O Voltaire, o Kant, os vários grandes pensadores da altura ficaram completamente destroçados com aquele acontecimento. Enfim, não é comparável, não estou a dizer que isso seja parecido com o terremoto, mas este é o primeiro passo. Quer dizer, a primeira conclusão tem que ser que a crise manifesta os limites da nossa ação. Estamos nas mãos de Deus, quer dizer, não controlamos as coisas, falhamos, corre mal. E pronto, e às vezes fazemos tudo certo e apesar disso as coisas correm mal.
Ora bem, gostava agora de falar um bocadinho, ainda no ponto do realismo, das características desta crise, e, portanto, fazer uma descrição breve da crise para perceber. Esta crise é uma crise especial. Enfim, as crises acabam sempre por ter o mesmo efeito. Cai o produto, desce o bem-estar, aumenta o desemprego, portanto, nas consequências, digamos, nas variáveis económicas, aquilo é quase tudo igual. Mas há algumas características especiais. Não se trata desta vez de um erro, de um colapso da sociedade, aquilo que nós vivemos há 10 anos. Há 10 anos nós tivemos uma crise em que havia culpados, os banqueiros, enfim, alguns financeiros eram vistos como... Aqui ninguém tem culpa. Não se tratou de um ataque, de um terrorismo, de uma agressão. Foi aquilo que nos Estados Unidos, nas companhias de seguros, chama Act of God, um ato de Deus. Quer dizer, uma coisa que veio do nada e que nos aconteceu, caiu-nos em cima. E, portanto, isto é importante porque vai ter algumas vantagens. Tem alguns inconvenientes, mas tem algumas vantagens. É importante de notar que, em termos estritamente económicos, e isto, aliás, é dito por alguns dos que negam a crise, é verdade que a cura é pior que a doença. Ou seja, a doença propriamente dita tem um impacto económico muito pequenino. Se nós não tivéssemos feito nada e deixássemos o vírus viver a sua vida como normalmente, o impacto económico seria mínimo. Porquê é que nós temos um dramático impacto económico? Disse-vos eu, o maior da história. Porque não queremos morrer. Porque não queremos morrer e por isso fechamos em casa e por isso andamos com distâncias sociais e por isso não vamos aos restaurantes e por isso a economia sofre imenso. Portanto, de facto, objetivamente, a causa da crise não é a doença, mas a nossa reação à doença. O que quer dizer uma coisa bastante complexa, e é a primeira característica exigente, digamos, desta crise, é que nós temos aqui duas coisas que queremos ao mesmo tempo e que são contraditórias. Aquilo que nós chamamos de economia um trade-off. Quer dizer, nós queremos viver bem, não morrer, quer dizer, queremos ser poupados à doença, e queremos que a economia funcione. E uma das duas não vai dar. Vamos ter que balancear uma das duas. Por exemplo, o mês passado nós fechámos completamente a economia, portanto a economia sofreu horrivelmente para nós evitarmos a doença. E agora o governo decidiu começar a deixar abrir a economia. Isso quer dizer que o segundo fenómeno, o efeito da economia, está a tomar precedência porque o primeiro parece estar mais ou menos dominado. Mas é um equilíbrio que vai mudando ao longo do tempo e é sempre um equilíbrio. Portanto, nunca há uma resposta certa. Nunca há a maneira certa de fazer. Porquê? Porque nós queremos duas coisas e elas são contraditórias. Ou salvamos vidas ou salvamos as empresas, não podemos salvar as duas. À medida que o tempo passa, este equilíbrio vai mudando e por isso nós temos que ir ajustando e já sabemos que se calhar temos que voltar para trás. Quer dizer, se de repente começarem a subir as mortes outra vez, vamos ter que voltar para trás. E ninguém sabe qual é a resposta. Essa é a razão porque as previsões que eu vos dei há bocadinho são tão vagas. Ainda estamos muito longe de ter sequer uma ideia vaga do que está a acontecer. Depois há um outro fenómeno que vale a pena referir, estou ainda a falar das características básicas desta crise, que é aquilo que nós chamamos tecnicamente uma externalidade, ou seja, quem sofre por estar infectado é o próprio e não ganha nada com isso. Quer dizer, a pessoa que é fechada em casa porque está infectada não ganha nada com isso. Impede que os outros sejam infectados. E, portanto, o seu bem próprio pessoal é horrivelmente perturbado sem nenhum benefício. É um benefício social, não infectar outros. E, portanto, isto leva as pessoas a serem tentadas a dizer, eu vou ali no instantinho fazer isto, que não custa nada, e de facto para ele é muito importante fazer aquilo, só que isso significa infectar uma data de gente. É por causa disto que nós chamamos de uma externalidade, portanto, a diferença entre o bem-estar pessoal e o bem-estar público. Quando o meu bem-estar pessoal é completamente oposto ao bem-estar público, eu ir ao supermercado é muito importante, mas isso pode infectar uma data de gente, e o bem-estar público é ameaçado, é aí que nós dizemos, enfim, a questão está resolvida há muito tempo na economia, que tem que haver uma intervenção do Estado. Portanto, este é um dos casos mais típicos da intervenção do Estado. O Estado tem que intervir para obrigar as pessoas que, digamos, estão infectadas a não poderem ter liberdade. Portanto, temos aqui uma limitação fortíssima à liberdade em defesa do bem público. Mais uma vez, este equilíbrio também é um equilíbrio, quer dizer, temos aqui dois interesses diferentes e opostos, portanto temos que encontrar aqui um equilíbrio.
Mas os cordões sanitários, por exemplo, que aliás já na Idade Média apareceram, era um caso típico destes. Portanto, as pessoas eram obrigadas a ficarem fechadas, os exércitos começaram, aliás, a ter um papel enorme nesse processo, porque é uma necessidade de intervir o Estado. O Estado tem que intervir, tem que haver. Portanto, a pessoa sozinha não vai poder tomar uma boa decisão, porque o seu interesse é completamente diferente do interesse público. Depois temos uma crise que é também diferente por outras razões, é que temos impactos do lado da oferta e do lado da procura. Mais uma vez peço desculpa pelo termo técnico, mas todos percebem o que isto quer dizer. Ou seja, as empresas não estão a produzir, não é? Mas por outro lado as pessoas também não estão a consumir. E portanto é um efeito que é difícil de perceber o que é que vai acontecer. Um choque do petróleo afeta a produção, não afeta a procura. Não é? Uma crise como a financeira afeta a procura, mas não afeta a produção. Aqui temos os dois lados ao mesmo tempo. Não é? Nós temos paragem de empresas, temos interrupção do comércio internacional, temos as cadeias de valor a serem refragmentadas e não vêm as importações que são necessárias para a empresa produzir, portanto uma queda drástica da procura, da oferta, mas do lado da procura também temos problemas, porque não há rendimentos e portanto as pessoas não podem consumir, estão fechadas em casa, não podem consumir. Isto leva a uma doença, que é uma doença económica, que nós conhecemos muito bem e que sabemos tratar, que é aquilo que nós chamamos tecnicamente uma espiral depressiva. Quer dizer, as pessoas não compram, e como não compram, as empresas não vendem, como não vendem, despedem os trabalhadores, os quais não têm dinheiro e por isso não compram, e como não compram, as empresas não vendem, e como não vendem, despedem mais trabalhadores, os quais também não compram, e por isso as empresas não vendem. Portanto, temos aqui uma situação onde há um reforço dos dois lados. E, portanto, neste caso da espiral depressiva, nós temos algumas características especiais. Primeiro, é súbito, ninguém estava à espera que acontecesse. Em princípio é curto, portanto é uma coisa que não demora muito tempo. E é global. Está a acontecer em todo o mundo ao mesmo tempo. Terminando esta primeira abordagem à crise, eu já vou falar outras coisas, mas a abordagem à crise, já agora dizer-vos que desta crise vai ficar uma cicatriz. E temos aqui dois problemas diferentes. O primeiro é a crise, esta espiral depressiva, já vou explicar como é que se trata. Mas depois temos uma outra questão, que é a cicatriz, podemos chamar. Portanto, o resultado. Quando isto acabar, vai ficar um resultado que é dívida. Dívida. Famílias endividadas, porque se endividaram neste período, empresas ajojadas de dívida, porque se endividaram nesta altura, Estados, governos endividados. E, portanto, vamos ter depois que lidar com um problema que vai ficar, mesmo que seja curtinha a crise, ninguém sabe, é possível que no segundo semestre deste ano nós já estejamos com a economia a crescer, mas mesmo que isso aconteça, vai ficar uma herança muito forte que se chama dívida. Ora bem, queria terminar esta primeira abordagem à crise dizendo-vos que esta vai ser a maior crise da nossa vida, mas não necessariamente a pior crise da nossa vida. E explico porquê. Ela é a maior, portanto não há nada que lhe tire isso. Em termos de dimensão, em termos de impacto geográfico, económico, é a maior de todas. Pode não ser a pior por várias razões. A primeira razão é que ela, em princípio, vai ser curta. O mais provável é que seja curta. Portanto, a economia estará a recuperar rapidamente. A crise anterior foi uma crise, expliquei eu, que demorou 4 anos. 4 anos. Durante 4 anos a economia esteve ali a sofrer, a sofrer, a sofrer. É muito pior. Não é? Nós somos capazes de perder mais nesta crise do que perdemos nessa. Mas vamos perder em poucos meses. E depois, pronto. Não é? E, portanto, é menos mau. Não é menor, é maior, mas é menos mau. Primeira razão. Segunda razão, esta crise une-nos, porque temos um inimigo comum, que é o vírus. A última crise dividiu-nos, como sabem. Lembram-se? Andámos todos zangados uns com os outros. Havia uns maus, que a gente não sabia qual era, e estávamos sempre a dizer mal deles. Havia culpados. E os culpados variavam, porque acusavam-se uns aos outros. Não é? Aqui, ninguém pode ser acusado pela vírus. O vírus, a culpa é dele, e é um inimigo comum, o que é uma grande vantagem. Une-nos. Podemos inventar sempre inimigos, né? Isso aí é outra coisa. Mas na própria crise, o culpado não é nenhum de nós. E finalmente nós sabemos como lidar com esta crise. Portanto, é uma crise cujo tratamento nós sabemos fazer. Não é novidade. Já vou explicar como é que se trata esta coisa. Não tenho garantido que a gente vai aplicar o tratamento. Não estou a falar de tratamento médico, eu não percebo nada. Estou a falar de tratamento económico. Mas sabemos tratar esta doença. Não sei se vamos fazê-lo, isso aí tenho dúvidas, sinceramente. Mas não há dúvida, quer dizer, não é preciso andar a estudar teorias novas, porque sabemos como é que isso se faz.
Ora bem, e isso era o ponto que eu queria tratar rapidamente a seguir, que é políticas. Como é que a gente trata isto? É uma crise onde cada um de nós pode fazer muito pouco, até porque estamos fechados em casa. Não é? Já vou tratar da nossa questão interna, esse é o último ponto, quer dizer, a nossa vida espiritual. Mas em termos objetivos de funcionamento da crise, nós podemos todos fazer muito pouco. O Estado tem que intervir. Até um dos casos evidentes em que a intervenção do Estado é necessária, já expliquei isso há bocadinho. Então, o Estado tem que intervir. Ele vai ficar todo contente por poder intervir, o Estado adora intervir, e é capaz de nunca mais largar o osso. Portanto, isso é outra característica. Mas não vou tratar desse assunto agora. Vou simplesmente falar nisto. Ora bem, primeiro ponto. Política da emergência. Portanto, como é que se lida com esta emergência que estamos a ter agora? Começo por dizer que na saúde, que é o primeiro aspecto da emergência, a grande questão é saber se vai haver uma cura ou uma vacina ou não. Se não vai haver uma cura ou uma vacina, evidentemente nenhum de nós sabe a resposta a esta pergunta. Se calhar vai haver, não sabemos. Mas se não vai haver, fechados em casa é estúpido. Porquê? Porque assim que a gente sai, o vírus está lá à nossa espera. Portanto, é muito importante perceber que se não há uma cura ou uma vacina, a única maneira de resolver esta epidemia é com aquilo que nós chamamos de imunidade de grupo. Ou seja, quando houver uma percentagem grande da população que já foi infectada, resistiu, e nessa altura o vírus, coitado, não tem mais ninguém para quem passar e morre. Essa é a única solução. E, nesse caso, fechar as pessoas em casa só tem uma justificação, que é evitar o engarrafamento nos serviços de saúde. O que aconteceu em Espanha e em Itália mostra isso com clareza, não é? Os serviços de saúde desses dois países não eram particularmente brilhantes e foram completamente avassalados pela infecção. A segunda razão para evitar, para fechar as pessoas em casa, vem aí uma cura ou uma vacina. Portanto, nós não sabemos se vem, se não vem, e adiar o problema, porque fechar as pessoas em casa cria enormes custos económicos, mas adia o problema sanitário, como vimos em Portugal. Portugal é um bom exemplo disso. Nós não atropelámos ninguém, não engarrafámos os serviços de saúde. Temos esta vantagem de adiar o problema, e adiar o problema pode ser muito importante porque vem aí uma cura ou uma vacina, e nesse caso o problema fica resolvido. Mas em qualquer caso, vamos ter uma enorme despesa adicional com serviços de saúde, com investimento em saúde, com máscaras e outros equipamentos, com respiradores, com ventiladores, essas coisas todas. Portanto, vamos ter uma enorme despesa. Esta é a intervenção que podemos fazer em termos de saúde. Do lado da economia, como já falei, o principal problema é a chamada espiral depressiva, e isso, como eu expliquei, já tem uma solução muito simples e muito clara. Já sabíamos antes, mas quando em 1936 um senhor chamado John Maynard Keynes publicou a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, ele fez um barulho enorme à volta deste ponto e ficámos a aprender, nunca mais tivemos dúvidas. Como é que se trata uma depressão? É pôr dinheiro no bolso das pessoas. Portanto, a única maneira de resolver isto é aguentar o rendimento das pessoas. Adiar pagamentos, tanto quanto possível, impostos e outras coisas, adiá-los, e sustentar o rendimento. Neste caso, o choque, é importante dizer, é bastante assimétrico, quer dizer, algumas pessoas ficaram muito mais afetadas do que outras, né? São certos setores, mas em particular há um problema grave que é os pobres. Os pobres não podem fazer teletrabalho, os trabalhadores não especializados não conseguem substituir e ficam sem nada. Portanto, há aqui um problema de assimetria muito forte. O elemento decisivo na espiral depressiva é o tempo. Tem que se fazer rápido para evitar a tal espiral. Não é? Quer dizer, se intervir cedo. Porque assim que as empresas começam a morrer, depois fazê-las nascer é muito mais complicado. Tem que ser uma medida genérica, sem condições, porque qualquer condicionalismo atrasa. Se a gente mete alguém a saber se esta pessoa me deve receber ou não deve receber, primeiro que se resolver, já acabou. Não é agora, não é mais tarde, é já, tem que ser já. Não é daqui a 3 meses, não é daqui a uma semana ou 2 semanas, tem que ser já. Isto tem enormes custos. Primeiro, custos de montantes envolvidos, a dívida pública ou déficit público saltam imediatamente. O financiamento vai criar ainda por cima um choque global e, portanto, vai levantar problemas.
A ajuda sem condições é entregue a todos, aos que precisam e aos que não precisam, e portanto é mau, porque evidentemente cria um problema de alguns não precisarem, e a gente diz, mas porquê? É também ajuda às empresas a mesma coisa, é uma ajuda às empresas onde nós vamos ter empresas que deviam morrer, porque coitadas não têm hipótese nenhuma, e que também vão ser alimentadas como as outras que deviam ser ajustadas. Agora, estes custos que são enormes, é muito importante dizer, são muito menores do que o custo da espiral depressiva. Se nós tentarmos evitar estes custos, vendo com cuidado a quem é que damos, acabou. Está tudo perdido. Portanto, o aspecto decisivo, volto a dizer, é o tempo. Tem que se salvar a economia já. Bem, não vou entrar muito nas questões políticas, porque não estou interessado nisso, mas deixa-me dizer-vos sobre a economia portuguesa. Foram apresentadas várias medidas sucessivamente, já as conhecemos. Grande parte delas são certas, são bem. Enfim, adiado de impostos, adiamento de vários impostos, adiamento de várias rendas, o layoff, que tem sido o grande instrumento pelo qual o Estado suporta vários salários, etc. Regimes especiais de falsas justificadas. Portanto, há várias medidas, não vou elencar, que são uma grande quantidade. Aliás, o Governo adora isto, fazer muitas medidas pequeninas, porque tocou em todos os lados. Agora, há alguns aspectos que são, para mim, um bocadinho assustadores. A opção foi de fazer medidas, muitas em grandes quantidades, pequenas, para muitos pontos de setores, e não fazer exatamente aquilo que eu expliquei há bocadinho, quer dizer, uma medida genérica igual para todos. Nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na Suíça, noutros países, foi isso que foi feito. Quer dizer, o Estado pagou os salários, uma percentagem grande dos salários de todas as empresas. Ou meteu dinheiro no bolso das pessoas, mandou um cheque para casa de todas as pessoas. Eu sinceramente não quero ser desagradável, mas esta abordagem parece mais ou menos assim. A abordagem do governo português passa mais ou menos isso. Nós temos a casa a arder, o prédio está a arder, e primeiro, não vamos arranjar uma mangueira, porque a mangueira é tal, por a mangueira dar toda... Não, isso molha muita coisa. Portanto, vamos dar baldes, e mais, pomos a Segurança Social a contestar quem é que tem o balde, e a ver a quem é que se dá balde. A ver? E depois louvamos imenso os funcionários da Segurança Social, porque estão com muito cuidado a ver a quem é que dão baldes, a casa vai arder. E quando a gente acabar por decidir a quem é que dá o balde, já a casa ardeu toda. Ainda por cima, agora parece que o layoff também já tem condições de outros tipos, as pessoas ou fazem certas coisas ou não têm o layoff. Não pode ser assim, não pode ser assim. Porquê é que o governo está a fazer isto? Eu não quero criticar o governo. O governo, meus amigos, olhem para a vossa carteira. A do Estado está igual, não está pior. Meus amigos não estão a pagar impostos, lembram-se? O Estado não tem cheta. O Estado tem problemas de tesouraria. Né? E nem sabe o que é que vem aí. Portanto, eu não estou a dizer que isto não é compreensível. Estou a dizer, a casa vai arder. Isso vai, porque não se está a fazer o que se devia. Políticas de recuperação. É a segunda fase. Portanto, quando a economia começar a funcionar, já estamos a começar pouquinho, mas quando a economia começar a funcionar, nós temos um outro problema completamente diferente. E o problema aí é que as empresas estão a funcionar, até são sustentáveis, mas têm um problema horrível de solvabilidade, quer dizer, estão a arrastar uma dívida atrás de si que vão ter que pagar. E por outro lado vão ter que pagar a dívida do Estado, porque evidentemente o Estado, o dinheiro que tem, vai pedir emprestado somos nós que pagamos e portanto vamos ter que aumentar os impostos ainda por cima. Não é? E portanto nós vamos ter uma consequência que vai andar connosco muito tempo. É verdade que Portugal está muito endividado, somos um dos países mais endividados. Nos últimos tempos foi-nos dito que estávamos excelentes e que tínhamos esse problema resolvido. É mentira, não estava nada resolvido. Não é? O que se foi conseguido nos últimos anos foi espantoso. Conseguimos baixar de um déficit de 4% quando este governo lá chegou para um excedente de 0,2% no ano passado, terão dizer as instituições internacionais. Agora, isto significou, por exemplo, que em 2014 nós éramos a sexta economia do mundo com maior dívida pública em percentagem do produto. Só havia 5 países mais endividados do que nós em percentagem do produto. E, graças a este sucesso grande dos últimos anos, passámos para nono. Não sei se é um grande avanço. Quer dizer, é ótimo, passar de sexto para nono é ótimo, mas quer dizer, estamos em nono. Só há 8 países com mais dívida do que nós. Portanto, somos um dos países mais endividados do mundo e vamos entrar nesta crise como um dos países mais endividados do mundo. Bem, não quero mais maçar-vos com técnicas, até porque não sei.
Quer dizer, o ponto é, eu estou a dizer coisas genéricas, é razão muito simples, ninguém sabe. Mas se alguém disser que sabe, é mentira, ninguém sabe. Agora, o que é que nós podemos tirar daqui? Portanto, vamos passar para um terceiro ponto, construir a esperança. O realismo foi esta primeira parte, e agora vou falar um bocadinho sobre construir a esperança. Nós estamos todos, em geral, a lidar com a questão como se ela fosse um problema externo. Quer dizer, quando falamos da crise, nós estamos a falar do governo, estamos a falar dos médicos, estamos a falar dos centros de investigação, estamos a falar das entidades que lidam com a questão. E esse problema é um problema verdadeiro, não quero tirar nada a essa verdade. Agora, esta é a atitude tradicional do nosso tempo. Quando acontece qualquer coisa, nós vemos isso com um problema que tem uma solução e estamos a perguntar quem é que tem a solução para o problema. Mas existe uma outra frente de batalha muito mais importante, diria eu, que é a frente interior, dentro de nós, cada um de nós. A atitude com que vamos enfrentar isto. Nós estamos a levar com uma coisa na cabeça de que nenhum de nós estava à espera. Alguns vão morrer mesmo. Alguns de nós vão morrer mesmo. Não é? Ou então vão ver pessoas próximas morrer. Mas depois passamos por coisas menos graves, mas horrivelmente dolorosas, que são não ter dinheiro para pagar contas, não ter dinheiro para sustentar os filhos, não ter que fechar os negócios, os planos todos que tínhamos serem todos alterados. Não é? Portanto, ninguém pode minimizar a dimensão disto. E ainda ninguém sabe qual é a dimensão disto. Não é? Porque ainda estamos a começar. Ora, nós temos que ter uma atitude positiva. O primeiro ponto é este, é perceber, e isto é uma questão, não tem nada a ver com a fé, tem a ver com a filosofia, que o negativo, por definição, não existe. Só existe o positivo. O positivo existe, o negativo não existe. Isso é uma ficção. Isto é verdade em todas as coisas. Quer dizer, o frio não existe, o que existe é o calor. O frio é a ausência de calor. O escuro não existe, existe a luz. E o escuro é a ausência de luz. A morte não existe, existe a vida. A morte é a ausência de vida. O mal não existe, existe o bem. E o mal é a ausência de bem, é a perda do bem, é a limitação do bem. Portanto, nós temos que olhar para o bem, para o que existe. Claro que havia muito mais bem do que há agora. É isso que é o mal. Quer dizer, o mal é tínhamos mais bem do que temos. Mas temos que olhar para estas coisas desta maneira. Olhar para o positivo. A fé ajuda muito nisto. Mas mesmo sem fé, isso é possível. Portanto, alguns conselhos práticos antes de chegarmos à fé. Primeiro, obedecer às autoridades. São coisas óbvias que eu vou dizer, mas é nesta altura que o óbvio é mais difícil de conseguir. Obedecer às autoridades. Já expliquei, estamos numa situação em que o nosso juízo próprio não é bom conselheiro. Porque o nosso interesse particular é contra o interesse geral. Então nós temos que obedecer às autoridades quando elas mandam. Nem sempre mandam bem, não interessa, temos que obedecer. Segundo, manter a ocupação e a disciplina. Um grande inimigo nesta altura é a ociosidade. É a mãe de todos os vícios. Portanto, manter a disciplina. Evitar o pijama. Evitar o não ter nada para fazer. Portanto, manter a ocupação. Manter um horário. Para alguns, esse horário é horrivelmente mais apertado do que era antes. Não é? Estou a falar, por exemplo, da saúde, e não só, mas eu trabalhei mais nos últimos 2 meses do que no ano anterior. Mas para aqueles quem a situação anula a sua ocupação normal, arranjar uma disciplina, um horário. Terceiro, aproveitar as oportunidades inesperadas. Aqueles planos antigos que nós tínhamos, é agora a altura para os desempoeirar e voltar a considerar. Pode ser caminho para mudança, encontrar novas oportunidades. A gente tem dito que é nas alturas das crises que aparecem as empresas mais revolucionárias e as ideias mais extraordinárias. Não é? Depois, quarto, manter as relações e os contactos. Felizmente, se esta crise fosse há 20 anos, isto não seria assim, mas felizmente estamos aqui a fazer uma conferência na ACES nesta altura, quer dizer, é possível, hoje é facílimo. O produto teria caído muitíssimo mais. Toda a vida teria sido horrivelmente mais difícil se não existissem estes meios que apareceram nos últimos 10, 20 anos. Portanto, manter as relações, em particular com aqueles que mais precisam. E, finalmente, nunca esquecer que a principal qualidade da raça humana, o que nos distingue dos vírus, e não só dos vírus, mas dos outros animais todos, é a nossa capacidade de adaptação. Havia um grande especialista, Conrad Lorenz, que já morreu, dizia que o ser humano é o especialista da não especialização. Todos os animais são especializados, fazem uma coisa muito bem feita. O ser humano é o especialista da não especialização, faz todas.
até ajusta-se, adapta-se. Já estamos todos adaptados a fazer isto. Nenhum de nós sabia fazer isto há pouco tempo e de repente aprendemos e adaptamos. Portanto, aprender a admitir a nossa capacidade de adaptação. Somos muito criativos, de facto. Somos uns seres, e isso temos que aproveitar. E não há idade para deixar de ser. Não tem nada a ver com a idade. Em qualquer altura a gente pode criar, arranja sempre uma maneira nova de fazer e aprende com os outros, etc. E hoje os meios estão à nossa volta. Ora bem, chego finalmente, e estou quase a acabar, à esperança. Gostava de começar por dizer que a esperança é o pecado dos crentes. As boas pessoas, por exemplo, os membros da ASEG, normalmente não cometem grandes pecados contra a fé, nem cometem grandes pecados contra a caridade. Tem uma coisita ou outra, mas enfim, nada de extraordinário. Agora, a falta de esperança é habitual. É habitual. Desesperarmos. Pessoas a quem nunca passaria para a cabeça duvidarem da fé, duvidam de Nosso Senhor tomar conta deles. Desesperam. Perdem. E então, em momentos como este, é facílimo. Pronto, já está tudo perdido. Agora é que é. E isso é um pecado que deve magoar imenso Nosso Senhor. É capaz de magoar mais Nosso Senhor do que magoar, do que os pecados contra a fé e contra a caridade. Porquê? Porque Ele está sempre a tomar conta de nós, nós vivemos da sua misericórdia e depois desconfiamos dela. Portanto, é muito importante pedir desculpa por esta falta de esperança, porque é o pecado mais grave daqueles que têm fé e caridade. A Igreja tem neste momento os olhos de toda a gente fixados nela. Acontece sempre assim quando há crises. A Igreja quer dizer a SES, quer dizer os cristãos, a paróquia, quer dizer... A Igreja tem os olhos de toda a gente fixados nela. Porquê? Porque nós temos esperança. Como dizia a primeira epístola de São Pedro, não vos deixeis perturbar, mas no íntimo do vosso coração confessai Cristo como Senhor e estáis sempre dispostos a dar a razão da vossa esperança a todos aqueles que vos peçam. Ora bem, não quero entrar em termos técnicos a esta altura, mas a esperança são duas coisas, diz São Tomás de Aquino. A esperança começa por ser um sentimento. Um sentimento quer dizer, quando nós temos uma coisa que é um bem, tem 4 características este sentimento da esperança. Não tem nada a ver com a virtude da esperança que já vou falar. Tem que ser um bem, tem que ser um bem futuro, tem que ser um bem difícil, mas tem que ser um bem possível. Portanto, segundo São Tomás de Aquino, nós temos esperança todas as vezes que olhamos para um bem que é futuro, que é difícil, mas possível. Pois ele diz que a esperança separa-se do medo porque é um bem. No medo é um mal. Separa-se da alegria porque é futuro e não presente. Separa-se do desespero, do desejo, porque é difícil. O desejo é fácil. E separa-se do desespero porque é possível. A virtude da esperança é uma outra coisa. Portanto, isto é um sentimento que toda a gente tem. Mas a virtude da esperança é, diz o Catecismo, número 1817, é a virtude teologal pela qual nós desejamos o reino dos céus e a vida eterna, como nossa felicidade. Portanto, é não uma esperançazinha, mas vida eterna. Segundo ponto, pondo toda a confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não nas nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Ou seja, o que nós temos na esperança cristã é uma coisa que é impossível e, portanto, viola a última das condições de São Tomás, com as nossas forças, mas possível com a graça de Deus. E esta distinção é uma distinção muito importante. Como sabem, uma das coisas que devem ler com muita cuidado nesta altura do confinamento, quem tem tempo, é a encíclica do Papa Bento XVI sobre a esperança, de 2007, Spes Salve, Salvos na Esperança, onde ele diz: é verdade que quem não conhece Deus, mesmo podendo ter muitas esperanças, no fundo está sem esperança, sem a grande esperança que sustenta toda a vida. A verdadeira e a grande esperança do homem, que resiste apesar de todas as desilusões, só pode ser Deus. O Deus que nos amou e ama ainda agora até o fim, até à plena consumação.
Quer dizer, a nossa esperança não depende daquilo que nos acontece. Não depende da dimensão da tempestade. Depende do facto do Senhor vir a dormir à popa do barco. E nós sabermos que, quando Ele achar bem, levanta-se, acorda, levanta-se, e vira-se para o vento e ao mar, e diz para acalmar. Mas isso não é o pão. O problema é quando Ele depois vira para nós e diz: homens de pouca fé, porque duvidaste. Este é que é o ponto. O Senhor está a dormir à popa do barco. Não tem a ver com o que acontece, tem a ver com este facto. E, portanto, nós estamos a ser testados de uma maneira como nunca pensávamos vir a ser testados. E esse teste tem 2 passos. Isso está explicado na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, onde São Paulo diz assim: veja cada um como edifica, pois ninguém pode pôr um alicerce diferente do que já foi posto. Jesus Cristo. Este é o primeiro passo, o alicerce. Depois, se alguém sobre este alicerce edifica com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra ficará em evidência. O dia do Senhor a tornará conhecida, pois ele manifesta-se pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída resistir, o construtor receberá a sua recompensa. Mas se a obra de alguém se queimar, perdê-la-á a recompensa. Ele, porém, será salvo, como se atravessasse pelo fogo. Quer dizer, o primeiro ponto é onde é que nós construímos a nossa vida? Qual é o nosso alicerce? Se esse alicerce é Jesus Cristo, ou é outro. E este tempo vai nos mostrar isso com toda a clareza. A segunda coisa é o que é que nós andamos a construir. E o fogo vai testar. Se é pedra preciosa, ouro, prata, aguenta-se. Se é feno ou palha, vai ao ar. Agora, o que é extraordinário é que se nós estamos a construir em Cristo com feno e palha, nós chafamos. A obra fica, desaparece, mas nós chafamos. Portanto, há uma diferença fundamental nestas coisas. Aqueles que constroem com pedra fora de Cristo estão perdidos. Aqueles que constroem com pedra em Cristo ficam com a sua recompensa. Aqueles que constroem com pedra, com palha ou feno em Cristo, perde-se a obra, que é uma pena, mas ao menos eles salvam. E, portanto, eu queria terminar esta abordagem com 2 atitudes perante uma crise. E vou pegar numa das maiores crises. Vou falar dos 2 ladrões do Calvário. A crise deles era horrível. Estavam pendurados numa cruz e a coisa não ia acabar bem. E reparem que em ambos têm fé em Nosso Senhor. Primeiro ponto. E segundo, rezam a Nosso Senhor. Dirigem-se para Ele. Não é isso que os distingue. Aliás, o único dos 2 que se dirige a Ele como Messias é o mau ladrão. Aquilo que nós chamamos o mau ladrão. Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Este ponto é um ponto muito importante na esperança. Eu não tive tempo para explicar isso, mas o Catecismo, logo a seguir, diz: a esperança exprime-se e nutre-se na oração. Ambos os ladrões viram-se para Cristo e rezam. Nós, como é que nutrimos a nossa esperança? Na oração. Particularmente na oração do Pai Nosso, diz o Catecismo. Resumo de tudo o que a esperança nos faz desejar. Portanto, como é que se alimenta a esperança? Na oração. Agora, qual é a diferença dos 2 ladrões? E qual é a diferença da nossa esperança? Ambos rezam, têm fé, mas o mau ladrão pede para se safar. Salva-te a ti e a nós. O bom ladrão pede uma coisa completamente estúpida se pensarmos um bocadinho. Quer dizer, ele está a vir-se para um tipo que está a morrer na cruz do lado. Ele está a morrer na cruz do lado. E diz: lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Isto é o máximo de esperança que eu conheço. Um tipo virar-se para uma pessoa que está quase a morrer e pedir-lhe uma coisa impossível. E, no entanto, ele foi o primeiro a estrear o céu. Eu gosto imenso do bom ladrão, porque ele foi, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não estava lá ninguém, foi ele o primeiro a lá chegar. A ver, aquilo deve ser divertidíssimo. Viu o céu como nunca ninguém mais viu. Porque quando lá chegaram outros, estavam lá outros, né? Mas ele estava sozinho a estrear o céu. Era ladrão,
Não podia ter feito piores contra a caridade. Caramba, foi condenado à morte por causa do que fez. A gente chama-lhe ladrão, deve ter sido muito pior que isso. Portanto, problemas de caridade não tinha nenhum. Mas tinha fé e virou-se para ali ao lado e pediu-lhe aquilo que, a única coisa que a gente deve ter pedido, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado com a nossa oração. Porque nós podemos estar a fazer a oração do mau ladrão. É pá, salva-te a dia mesmo e a nós também. Toma conta da minha empresa, vê lá se me safas. Isso é o que um ladrão pediu. Não é? Nós temos que pedir, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Meus amigos, isto era o que eu vos tinha previsto dizer hoje, mas vou dizer mais uma coisa que aconteceu hoje e que eu vou introduzir à última da hora. O Papa, hoje de manhã, celebrou uma missa às 6 da manhã em Santa Marta. E fez uma homilia muito pequenina, mas a explicar o Evangelho do dia. O Evangelho do dia hoje é o início da conversa na última ceia, onde o Papa falou sobre a consolação que Jesus dá aos seus apóstolos. E diz, a consolação que Cristo dá aos seus apóstolos é muito diferente da nossa. Nós, quando temos alguém em dor, dizemos assim umas coisas estúpidas. Veja lá, não há de ser nada. Dizemos assim umas parvoíces. Nosso Senhor consola com 3 características. E eu achei imensa graça porque essas 3 características era aquilo que eu tinha previsto para vos dizer. Primeira coisa, proximidade. Vizinança. Com proximidade. Segunda, com verdade. O realismo. E terceira, com esperança. A maneira como nós devemos consolar alguém que sofre, segundo o Papa explicou hoje de manhã na homilia, é com proximidade, com verdade e com esperança. E pronto, meus amigos, consegui acabar antes das 6, que era o meu objetivo, e estou ao vosso dispor para tudo o que quiserem perguntar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pela inspiração, por realmente nos ajudar a recentrar realmente a abordagem a estes tempos que vivemos e, de facto, a colocar os olhos naquilo que é o centro, não é? Que é a essência. Fomos recebendo durante este tempo várias perguntas. Aliás, todos aqueles que não colocaram na pergunta terão a tempo de o fazer, pelo menos enquanto tivermos a disponibilidade do professor Sérgio das Neves para ir respondendo. Eu iria aqui avançando para aproveitar o tempo. Há aqui uma das perguntas que é muito própria desta região que vive muito do turismo, não é? E do setor hoteleiro, e que passa neste momento por dificuldades, não só porque estão encerrados, mas também porque tem em cima da mesa decisões de não renovação de contratos a prazo que seriam renovados num contexto normal. Dito isto, a pergunta é basicamente esta. O que fazer nestas situações? E, em particular, como decidiria Jesus no lugar de alguém que tem um hotel fechado e com contratos a prazo para renovar? Bem, não há soluções milagrosas, portanto isto não vai correr bem, não há nada a fazer. Não é? Eu acho que temos que ser criativos, portanto, outras utilizações, outras maneiras de fazer, se calhar outras ocupações, temos que começar a inventar outras coisas. Agora o mundo digital dá-nos algumas oportunidades. Evidentemente que enfim, nós não podemos controlar o que vai acontecer. Se as coisas de repente aparece, por exemplo, uma vacina, podemos ainda salvar um bocado do verão ou a parte final do ano, mas enfim, não vale a pena estar aqui a especular. Não há resposta fácil. Não é? O Estado vai dar uma ajuda para evitar que as coisas vão abaixo, mas não se esperem grandes avarias. Agora, o que eu diria é, temos que ser criativos e não tenho muito mais a dizer-vos. Não sei que isto não é muito bom, é verdade que o Algarve e o turismo estão na linha da frente, nós baseámos muito no turismo e por isso Portugal vai sofrer muito, mas em particular o Algarve vai sofrer muito. O nosso turismo agora é um turismo muito mais vasto do que era antigamente, mas o Algarve continua a ser dominado pelo turismo. Mas quer dizer, nós temos os hotéis a funcionar como hospitais, por exemplo, e temos que começar a fazer se calhar coisas dessas, conseguir que o serviço de saúde comece a usar essas instalações e poderá vir alguma utilização e daí também sair algum rendimento. Temos que começar a pensar um bocadinho fora da caixa, não sou eu que vou dar conselhos, eu não sou especialista na matéria e mesmo que fosse, não, sou um professor, quem sabe é quem está no mercado. Mas eu diria isto, quer dizer, temos que começar a pensar aquilo que era impensável.
E garanto-vos outra coisa, vai haver pessoas a pensar e quem pensar primeiro vai ganhar muito com isso, vai sair com melhor. Portanto, não nos deixarmos desanimar, tentar arranjar maneiras de fazer isto, tentar minimizar o impacto negativo e inventar ao lado outra coisa. Não consigo, sei que isto não é muito satisfatório, mas a trovoada é a trovoada, não há nada a fazer. Uma outra pergunta prende-se com aquilo que será o comportamento da Europa. Teremos uma resposta europeia para aquilo que estamos a enfrentar? O professor falava que o tratamento, a seguir ao tratamento, vinha a cicatriz, e a cicatriz era a dívida. E será que a Europa vai assumir efetivamente um plano global e comum para combater a crise, ou vai deixar a cada um dos Estados essa resposta? Eu começaria por dizer que quem está fora da Europa está muito pior do que quem está dentro da Europa. Nós às vezes esquecemos isto. Não é? Quem está sozinho, e temos um caso agora recente, a Grã-Bretanha quis sair, ainda está mais ou menos, porque ainda tem umas coisinhas connosco, mas agora está sozinha. Quem está sozinho, vai ao mercado e ou emprestam ou não. Nós temos a Europa. E isso é uma vantagem espantosa. É bom não esquecer. Depois de ter dito isto, é preciso também dizer que a Europa, como sempre, não funciona bem nestas coisas. Somos 27, estamos muito divididos, ainda por cima, logo por azar, não sei porque é que o vírus fez esta, mas os países do Sul, os do costume, são os mais afetados. Portanto, a Grécia por acaso foi poupada, mas a Itália, a Espanha e Portugal estão na linha da frente deste vírus. Os de cima já estavam melhor, eram os tradicionais que já estavam melhor e não foram muito afetados. Não tem nada a ver com nada, porque o vírus em princípio é independente da gestão financeira, mas aconteceu outra vez. Portanto, tal como na crise anterior, vão aparecer as mesmas linhas de clivagem e, portanto, estamos a assistir outra vez às velhas discussões. Eu penso que haverá algum bom senso. Não estou à espera de milagres. Portanto, não vale a pena dizer as soluções perfeitas. Eu sou capaz de, como economista, apresentar-vos os corona bonds e coisas destas. Essas não vale a pena sequer falar nelas. Quase certeza que não vão ser aprovadas, e se fossem aprovadas, primeiro que fossem implementadas, já a coisa estava toda estragada. Portanto, não vamos por aí. Já há um acordo quanto a um fundo, já não é mau. Só há o acordo quanto ao fundo, não sabe quanto é que é o fundo, quando é que ele funciona. Esses acordos ainda não estão a funcionar bem, mas há um objetivo de funcionar. Portanto, digamos, vamos todos dizer mal da Europa, é uma coisa que já habituámos a fazer. Ela não funciona bem. Agora, garanto-vos que estar fora da Europa seria muito pior, porque aí não teríamos apoio de espécie nenhuma. Enfim, o Fundo Monetário Internacional é o outro apoio que já está, aliás, já todo atulhado de pedidos, porque toda a gente está a pedir. Outra pergunta que foi colocada tem a ver com a sociedade. Que sociedade é que vai sair ou que iremos ter depois desta crise? Bem, essa sociedade depende muito da maneira como reagirmos. É muito curioso, por exemplo, que a primeira coisa que temos que ter é confiança. Aí há uma grande vantagem em Portugal. Nós temos, ao contrário da maior parte dos nossos parceiros europeus, um acordo geral de apoio ao governo. O governo é um governo bem visto. Não é? E, portanto, isso é uma ajuda muito importante. Aqui ao lado em Espanha, nem sequer quase há governo. Não é? A França está completamente dividida, com pessoas à pancada há muitos anos, não tem nada a ver com o Covid. Enfim, etc. Podemos continuar a Itália. Portanto, nós olharmos para os outros países da Europa, temos uma enorme divisão. Portugal está unido neste momento. É uma coisa boa. Há um apoio geral ao governo. Isto não quer dizer que não haja tensões, mas também há nos outros, e os outros não estão unidos. Portanto, a zanga será muito maior. O Brasil, por exemplo, assusta-me horrivelmente. Os Estados Unidos assustam-me horrivelmente. São dois países que estão completamente divididos e que vão enfrentar a maior crise da sua história recente no meio de uma divisão inacreditável. E, portanto, isto vai ser muito horrível. Eu espero que Portugal vá conseguir salvar-se muito melhor do que nos outros, primeiro por esta razão e por uma segunda razão. Portugal é horrivelmente, ou extraordinariamente, talvez a melhor coisa, extraordinariamente criativo, flexível, desembrulhamos, inventamos, imigramos, inventamos um novo uma mesma empresa com outro nome logo a seguir. Portanto, nós somos muito, muito, muito flexíveis, somos uma das sociedades mais flexíveis do mundo. E isto, nesta altura, precisa disso. Precisa muito dessa unidade. Vai ser uma sociedade que eu acho que vai empurrar muitas das tendências que já estavam aí. O teletrabalho era uma tendência que já existia, agora foi completamente dominante. Ela já estava.
alguma redução da dependência do estrangeiro. O turismo é muito dependente do estrangeiro. Se calhar vamos ter menos dependência em relação ao estrangeiro. A globalização vai mudar certamente por causa disto, não é? Agora, eu acho que não devemos exagerar, como disse aliás na conversa, que vai ser um mundo diferente e vai ser uma sociedade diferente. Não, vai ser a mesma sociedade que era. Grande vantagem disto é que esperemos vai ser rápido. Portanto, nós no Natal já podemos estar a olhar para isto de outra maneira. Não estou a dizer livros disto, mas olhar para isto de uma maneira completamente diferente. E, portanto, a sociedade vai ser igual, não vai ser de outra maneira. Agora, é muito importante que nós usemos isto para a unidade. E eu acho que a Igreja tem um papel fundamental, porque a Igreja é o sítio para onde as sociedades, as pessoas se viram quando as outras coisas falham. E era importante, é muito importante a Igreja ter uma presença muito forte nesta altura, quando possível, estamos todos dolorosamente limitados, porque as igrejas estão fechadas, é só isso, não podia ser pior, não é? Mas estamos a inventar outras maneiras também aí, quer dizer, tal como no turismo, que já falei há bocadinho, está tudo fechado, também nas igrejas estão todas fechadas, mas temos que arranjar outras maneiras de fazer. E esta é uma delas que estamos a usar agora. Alguém também pergunta se esta experiência que, enquanto sociedade, estamos a viver com o coronavírus, irá transformar o ser humano no sentido de ser mais preocupado com o outro do que consigo próprio, ou seja, menos individualista e mais cooperativo, ou mais agregador daquilo que são os interesses comuns. Eu diria que o que vai acontecer é que o meio desaparece. Quer dizer, para algumas pessoas isto vai ser um incentivo para serem mais solidárias e para outras para serem mais egoístas. Portanto, vai haver aqui um desequilíbrio e provavelmente aquelas meias tintas, perante um choque desta dimensão, as meias tintas desaparecem. E vamos ter pessoas que vão abrir aqui novas oportunidades, vão se dedicar aos outros, enfim, as pessoas do setor da saúde já estão a mostrá-lo todos os dias, que estão mais abertas aos outros e vão encontrar novas formas de criatividade, e outras, pelo contrário, vão se sentir mais fechadas. Portanto, o que isto quer dizer é que temos de ter muito cuidado com um choque destes. Como é que nós reagimos a um choque destes? Porque isto pode, de repente, revelar, é o fogo, que falava São Paulo, é o fogo que nos pode revelar como é que realmente nós somos, se saltamos para um extremo ou para o outro. Muito bem. Não sei se havia assim mais... há aqui mais uma pergunta que tem a ver com as teorias que vão surgindo sobre se o vírus foi criado intencionalmente ou não pela China, em laboratório. Qual é a sua opinião sobre isto, professor? Eu acho que esse tipo de discussão é uma tolice. É uma tolice. Mesmo que possa ser verdadeiro, e não me parece que seja, portanto já tenho ouvido opiniões dos dois lados e as mais poderosas são do lado de dizer que isso é uma tolice. Nesta altura dizer isso é um disparate. Porquê? Porque o que é que vai fazer? Vai fazer uma coisa que as pessoas têm algumas pessoas têm uma enorme ânsia de fazer, que é encontrar um culpado para eu poder descarregar a minha raiva. Eu estou a sentir-me mal, eu estou a sofrer e quero descarregar a raiva em alguém. E isso é uma maneira de transformar esta crise, que é uma crise da humanidade contra um vírus, numa crise de zanga entre nós. E depois aqui podemos chamar os nomes ao capitalismo, podemos chamar ao comunismo, portanto, cada um escolhe, não é? O que é que vai. Mas essa é a nossa prática, e há uma enorme quantidade de pessoas que têm transformado ultimamente então, com a globalização, com a tecnologia, com as mudanças que estamos a assistir, a prática de muita gente é arranjar uma maneira de se afirmar pela zanga, pela raiva, para encontrar um inimigo e descarregar lá. E isto dá-lhes imensa visibilidade, dá-lhes imensa importância, portanto as pessoas gostam muito disto. E alguns estão a usar este exemplo, que parece ter muita braga, porque ninguém, tirando os mais malucos, diz que foi os chineses de propósito, até porque eles já sofreram imenso e estão a sofrer imenso. Alguns dizem, fugiu de um laboratório. Meus amigos, já fugiram de laboratórios americanos, europeus e de outras zonas do mundo várias doenças que felizmente têm sido controladas. Mas fugir de um laboratório é uma coisa que os chineses não têm culpa no sentido. É um azar, um acidente que acontece. O máximo que nós podemos dizer, e parece-me que os estudos mais sérios dizem que isso é um disparate, é dizer que foi um acidente. Nunca que foi de vontade.
Portanto, perder energias e gastar tempo a irritar-nos contra os chineses parece-me neste momento a coisa mais estúpida que podemos fazer. Os chineses já são a maior economia do mundo e o que quer que aconteça nos próximos tempos vão aumentar a sua influência. Nós queremos ser amigos dos chineses, não queremos ser inimigos dos chineses. Neste momento, à frente dos Estados Unidos, nós temos uma pessoa com uma capacidade intelectual, do meu ponto de vista, bastante limitada, e está a fazer o pior para os Estados Unidos. Ninguém diminuiu tanto a posição americana no mundo como o Sr. Donald Trump, e uma das maneiras como ele o fez foi hostilizar a China, coisa que nenhum dos seus antecessores tinha feito. E isso não reduz a influência da China, reduz a influência dos Estados Unidos. Algumas pessoas estão a tentar copiar esse tipo de atitude, que me parece que vai ser horrivelmente. Felizmente a Europa nunca entrou por aí, porque neste momento o que nós temos que fazer é acolher a China, integrar a China. Não é fácil, eu percebo, a China tem vários problemas horríveis, não quero eliminar nenhum desses pontos. Quero só dizer que hostilizar a China é só estúpido. Não tem nenhuma inteligência envolvida. É reagir com as tripas, que é o que algumas pessoas, em particular o Sr. Trump, gostam de fazer. Não é usar a cabeça. Muito bem. Uma última pergunta, o tempo está-se a esgotar. Professor, que conselhos é que deixaria aos empresários e aos gestores do Algarve neste final de conferência? Bem, eu acho que os empresários vão ser a grande mola de saída desta crise. Primeiro na aguentá-la e depois para sair de lá. Agora, para isso têm que se agarrar à sua principal qualidade. E a sua principal qualidade é essa mesmo, empreendimento. Quer dizer, têm que ser criativos, têm que sair, encontrar novas vias, têm que ser inovadores. Não é? Infelizmente há muitas pessoas que se chamam a si próprias empresários e que são simplesmente gestores. Quer dizer, limitam-se a gerir uma coisa que outros inventaram. E esses gestores vamos precisar deles, não é mau. Mas empresário, quer dizer, a pessoa que olha e vê coisas novas, que faz coisas novas, é o que nós precisamos mais nesta altura. Em todos os aspectos. Não é? Neste momento, nós estamos a precisar de máscaras, nós estamos a precisar de ventiladores. Vamos produzir isso. Vamos usar as nossas empresas, mesmo que fizessem outras coisas, para fazer isso. O que é que as pessoas precisam? Estão fechadas em casa. O que é que elas precisam? É isto mesmo, que é o espírito empreendedor. Que eu, aliás, pessoalmente tenho muito pouco, devo dizer. Tenho uma grande admiração pelos empreendedores, porque eu, pessoalmente, tenho muito pouco disso. Mas é agora que nós precisamos. Portanto, os empresários do Algarve têm que olhar não para o que era, deixou de ser, vai voltar a ser, se calhar, mas têm que olhar para o futuro, olhar para o que vai ser. E, portanto, o que é que vão ter que mudar, o que é que vão manter possível, porque vão recuperar mais tarde, mas, sobretudo, abrir-se às novas oportunidades, encontrar novas oportunidades. E esta criatividade não tem idade, não tem género, não tem raça, não tem nada. Tem só capacidade de o fazer. E esses são os verdadeiros empresários. Esses empresários, em todos os setores, a começar pelo setor da saúde, que é neste momento aquilo que nós estamos a precisar mais, o setor da informática, que nós estamos a precisar mais, é o que mais precisamos. Portanto, estar aberto para aquilo que vai acontecer. Com uma grande vantagem para nós da ACES, que é, vamos fazer isto de mão dada a Nosso Senhor. Nosso Senhor fez-nos esta, Ele lá sabe porquê, e vai-nos tirar desta, como Ele só sabe fazer. E, portanto, é esta esperança, que não depende das nossas forças, porque quando olhamos para a tempestade, isto vai tudo abaixo, nós vamos ao fundo, é limpinho que vamos, mas o Senhor está a dormir à popa da barca. Obrigado, professor, pelas suas palavras inspiradoras e por este tempo realmente que partilhou connosco nesta tarde. Eu passaria ao Padre Mário para avançarmos para a parte final. Muito obrigado. Padre Mário? Eu penso que a dimensão espiritual, o professor também já teve a caridade de nuladar e de enquadrar toda a reflexão técnica também nessa dimensão que para nós informa todas as outras, que é a fé. Qualquer das formas, dizer uma palavra também, vendo de um outro prisma,
E talvez retomando as 3 palavras do título do nosso encontro, construir a esperança na crise. O essencial da nossa fé é a nossa amizade com o Senhor. Ou dito de outra maneira, é a amizade dele connosco. Porque é ela que ilumina todos os aspectos da nossa vida e é dela que nos vem a esperança. Então, mais do que sermos nós a construir a esperança, como diz o título, é a esperança que nos constrói e que nos consolida. A esperança é fruto da fé e ambas concretizam-se naturalmente depois no amor, que é a caridade para com Deus e por consequência para com o próximo. Assim, a nossa vida moral e ética não é uma realidade por si mesma, um conjunto de valores pelos quais regemos a vida, entre eles a esperança, mas sim a consequência natural e sobrenatural da nossa relação com o Senhor. É a nossa amizade com Jesus que lança luz sobre todas as dimensões do nosso viver. A esperança é uma consequência da fé. De sabermos que, seja em que circunstância for, mesmo nos vales tenebrosos, o Senhor está conosco e o seu cajado nos ampara e nos conduz. A segunda palavra deste nosso encontro é crise, e crise é uma palavra que vem do grego, significa julgamento. De facto, uma crise é sempre um momento de julgamento, porque é um momento decisivo na construção ou na destruição da nossa vida. Da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar, da nossa vida social, empresarial. Na nossa vida cristã, os momentos de crise, ou seja, de julgamento, são por isso, à luz da fé, momentos de discernimento. E o discernimento é, podemos dizer assim, o momento de julgar com Deus. Por isso é interessante que a tradição judaica chame a oração tefilá. E tefilá, que é a oração, é também julgamento. Porque isto significa que a oração terá de ser muito mais, e o professor ainda há pouco sublinhava aquilo que nós dizemos a Jesus, que dizemos ao Senhor como o ladrão, mas a oração terá que ser muito mais uma oração de escuta do que de falar. De facto, é o primeiro mandamento. Nós sublinhamos sempre muito que o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus. Mas o primeiro mandamento é escuta, Israel. O Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus. Porque só escutando é possível fazer o discernimento da vida e também da crise, o discernimento que tudo isto implica. Ora, uma crise, seja de que nível for, é sempre dolorosa e sofrida, mas pode tornar uma alavanca para a vida. A Sagrada Escritura e a nossa própria vida pessoal mostram-nos como Deus, mesmo do mal, é capaz de tirar o bem. E é esta a certeza que nos consola e que nos anima. Por outras palavras, é a fé no Senhor, na sua presença e na sua fidelidade, apesar das nossas infidelidades, que nos constrói e que nos reconstrói na esperança. E é por isso que é nestes momentos, de uma forma particular, que o Senhor se volta para nós como se voltou para Marta e nos pergunta: acreditas nisto? Se acreditamos, confiemos. Porque, como nos diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 5, a esperança não engana. Que o Senhor vos guarde, a todos vós, queridos amigos, de todo o mal. Que encha de esperança os vossos corações e seja sempre o pastor que vos guia, em todas as dimensões da vida, também na vossa vida profissional, para que também vós possais ser faróis de esperança num mundo apreensivo e desalentado. Que o Senhor vos abençoe, que vos guarde e que vos ajude sempre a ser sinais do seu carinho, da sua presença, que nos anima e alenta e que dá esperança na vida do dia-a-dia, na vida profissional, familiar, na vida que Ele nos concedeu. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre Mário. Foi uma ótima forma realmente de terminarmos este final de tarde.
a crise como um momento realmente de julgamento, de discernirmos o que devemos e não devemos fazer, o que devemos mudar, por que caminhos devemos arrepiar, que ensinamentos é que deveremos tirar destes tempos. E assim chegaremos ao fim e olharemos para trás e veremos certamente este tempo como uma oportunidade que nos foi concedida. Muito obrigado, Padre Mário. Obrigado também a todos os presentes. Obrigado ao professor José Sousa Neves, ao nosso vigário-geral também que esteve presente connosco, a todos os participantes. Dizer-vos que este ciclo de conferências da ACES foi iniciado na quarta-feira, em Lisboa, com a presença do nosso patriarca Dom Manuel Clemente. Teve sequência já hoje de manhã em Vila Real, esta tarde no Algarve, e na próxima semana irá percorrer um conjunto de núcleos, na segunda-feira em Bragança, na terça em Leiria, enfim. Se forem ao site da ACES, irão encontrar toda a informação sobre os próximos eventos, que terão sempre esta tónica: procurarmos, naquilo que estamos a viver, o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito e aquilo que nos move. Obrigado a todos, um bom resto de dia e até breve.